Olá, gente, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus continue abençoando a todos os ouvintes da Palavra de Deus, que mora aqui no Brasil, fora do Brasil, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar te abençoando cada vez mais. E não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário, tá bom? Se você gostou ou não gostou, certo? Isso vai motivar a gente, da gente estar cada vez mais melhorando a nossa mensagem, tá bom? Eu quero deixar um texto bíblico, que está lendo um texto bíblico, que está em Lucas, capítulo 15, e o versículo 11, que vai falar a respeito da parábola do filho pródigo, certo? E a Bíblia nos vai dizer assim, né? A Bíblia nos vai dizer assim. Deixa eu me aproximar aqui mais para próximo de mim. Aí, agora sim. A Bíblia vai dizer assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e põe nele um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Somente até aqui. O interessante que Lucas, na verdade, Lucas, ele é de origem grega, né? Lucas é um médico, se forma na medicina no Egito, porque havia uma universidade de medicina no Egito, e ele se forma ali. Então, Lucas também não é somente médico, Lucas também ele é um historiador, né? Ele é um historiador, ele vai para Jerusalém, mas com certeza exercer a sua função de medicina, e quando ele chega lá, ele vai encontrar
Nessa ocasião vai encontrar com o apóstolo Paulo. Paulo passa esta pregando para ele e ele vai discipular Lucas. Lucas, ele vai escrever 2 livros. O primeiro livro, que leva o seu título, o Evangelho, mas leva o seu nome. Lembrando vocês que Lucas não é judeu, né? Ele é grego, descendência da Grécia, né? Segundo outros falam que é da Síria. E Lucas vai escrever aqui o Evangelho que leva o teu nome, né? O Evangelho de Lucas. Ele vai narrar aqui a história de Jesus. Ele vai escrever aqui a genealogia de Jesus, não da forma que Mateus escreveu, porque Mateus vai escrever para os judeus, Marcos vai escrever para os romanos e Lucas vai escrever no seu pensamento teológico, ele vai escrever para os gregos, né? E João, né, o evangelista João, o discípulo de Jesus, ele vai escrever para a igreja, né? Por isso que é chamado, os 3 evangelhos, chamado evangelho sinótico, que vai narrar a história de Jesus. Mateus vai narrar a genealogia de Jesus através de Abraão. Marcos vai escrever, mas como diz alguns pensadores, não diz que Marcos foi o primeiro que escreveu o Evangelho. Então, nos diz alguns historiadores, alguns teólogos, nos diz que Mateus e Lucas beberam da fonte de Marcos, né? Pegou, aí escreveram conforme a narrativa do Evangelho de Marcos, né? Do Evangelho de Marcos. Então, Lucas vai fazer um apanhado sobre a história de Jesus, e o interessante é que ele vai dizer que ele vai escrever para uma pessoa. Vai escrever para uma pessoa. E essa pessoa chama-se Teófilo, que no capítulo 1, e o verso 3, ele vai dizer assim: pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, o excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, certo? Então nós observamos aqui que ele vai escrever, né? Ele vai escrever toda essa narrativa do evangelho dele, certo? Ele vai escrever para uma pessoa. Parece nos dar a entender que Teófilo está bancando, custeando, melhor dizendo, esse desempenho de Lucas para escrever a respeito do Evangelho de Jesus, certo? Então, eu estou te dando um parecer quem é Lucas. Lucas, médico, historiador, cristão, certo? Cristão, e a Bíblia nos vai dizer a respeito deste moço que ele vai seguir o apóstolo Paulo. Não somente o Evangelho, mas Lucas também vai fazer a narrativa a respeito da história de Atos dos Apóstolos. Você vê que ele está escrevendo a respeito de Jesus, certo? A respeito do nascimento de Jesus, mas quando chega na descida do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, que ele passa a ser impactado pelo que aconteceu, certo? Pelo que aconteceu, ele vai escrever agora, certo? O livro de Atos dos Apóstolos.
livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 15, eu quero voltar, por isso que eu estou trazendo para vocês a respeito de quem é Lucas, mas quando chega aqui no capítulo 15, a partir do versículo 11, Lucas agora vai escrever uma parábola, certo? E ele vai falar a respeito que esta parábola do filho pródigo. Haveria ali um fazendeiro, né, que tinha ali posses, terra, era um homem bem requisitado, era um homem rico, um homem que todo mundo conhecia, mas a Bíblia nos vai dizer que este homem tinha dois filhos. Dois filhos. E a narrativa da história nos vai dizer que no versículo 12, nos vai dizer que o mais moço, ou seja, o filho mais novo dele, disse ao pai: pai, dá a minha herdade, ou seja, a minha fazenda, certo? Me dá a minha parte do que me pertence, certo? Como filho, eu quero que o Senhor me dá. Então a Bíblia nos vai dizer que o pai reparte a sua fazenda e dá para os dois filhos. Dá para os dois filhos, né? E repartiu por eles, certo? Tanto para o mais velho e para o mais novo, certo? Para o filho novo. Então vai dar para ele. Então, o filho mais novo fica um tempo na fazenda, nos pertences do seu pai, mas já no versículo 13, a Bíblia diz, passando poucos dias na casa do seu pai. O filho mais novo vai juntando tudo o que ele tinha. Tudo aquilo que o pai deu, ele ajuntou, ele guardou, certo? E agora partiu para uma terra distante. A Bíblia vai dizer que uma terra longínqua, é uma bem distante dos seus pais. Saiu debaixo da cobertura dos seus pais. Saiu debaixo da proteção dos seus pais. E ele foi viver a vida dele, né? Foi viver a vida dele. E a Bíblia diz que nessa terra que é longínqua, aonde ele chegou, a Bíblia nos vai dizer que ele desperdiçou a sua fazenda. Vamos dizer assim na linguagem de hoje, ele desperdiçou o dinheiro dele, ele desperdiçou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, ele desperdiçou, certo? A sua fazenda. E ele passa a viver dissolutamente. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui é que ele nunca aprendeu o que é economia. Ele nunca aprendeu a guardar, preservar o que ele tem. Ou seja, tudo que ele pegou, ele guardou. É a mesma coisa de hoje. Tem pessoas que pegam rio de dinheiro, mas ele não sabe administrar o que é dele. Ele não sabe administrar o dinheiro que ele tem. Se ele não tomar cuidado, ele vai perder tudo. Certo? E muitas vezes ele perde o dinheiro, perde a dignidade, perde o caráter, perde a fidelidade. Se tiver família, muitas vezes perde a família, perde os filhos, certo? Porque ele gastou tudo de forma errada, certo? Ele não previu o dia da manhã. Ele não guardou o dinheiro para o dia da manhã. Porque ele não... A pessoa, quando ele guarda o dinheiro, não é pela forma, ele tem que entender uma coisa, que o mundo, você não sabe o que vai encontrar amanhã. Você não sabe o que está preparado para você amanhã. Então é melhor você guardar agora. Preserve o que é teu, guarda o que é teu, o que Deus te deu. Fica esta palavra, fica esta dica para você. Não jogue fora o que Deus te deu. Mas a Bíblia vai dizer que no verso 14, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, preste bem atenção, houve naquela terra uma grande fome. Se ele tivesse guardado o dinheiro dele, no momento que chegasse a fome, essa escassez,
essa pobreza naquela terra, ele tinha como sobressair daquela escassez. Mas ele não vigiou, ele não olhou para o dia da manhã, ele olhou para o dia de hoje. Então, tudo que ele pegou, ele gastou. Então, quando a fome chegou, quando bateu na sua porta, bateu na tua vida, no teu coração, e ele viu que não tinha mais nada, então ele começou a padecer e ter necessidade. Certo? Ter necessidade. E o que a gente observa aqui? A gente aprende aqui o seguinte: se nosso irmão não for um bom administrador, no dia da aprovação você perde tudo e você vai passar necessidade. Aprende isso. Você vai passar necessidade. Então a Bíblia vai dizer, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Havia um moço que morava ali, daquela terra, e ele tinha um campo, e nesse campo ele apacentava porcos. Apacentava ali porcos. Espera aí, irmão. Você tem tudo o que Deus te deu. Você vai abaixar a esse nível de você ir para apacentar porcos? É o único animal que o judeu não come carne, porcos. O judeu não vende porcos. Os judeus não criam porcos. Certo? A única coisa que a gente observa aqui, ao nível dele foi se abaixando, né? E desejava encher o seu estômago pelo que os porcos comiam, pelas alfarrobas, pelas bolotas, ali que dava para comer para os porcos comer. E a Bíblia nos vai dizer que ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada para ele. Só que no versículo 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Quando eu olho aqui, eu vejo que o nosso Deus é o nosso Pai Celestial. Ele tem tudo. Ele tem tudo para poder te dar. Ele tem tudo para poder te abençoar. Ele tem tudo para poder te entregar nas tuas mãos. Porque na casa dele tem pão. Na casa dele tem a fartura. Na casa dele tem de abundância. Aleluia, glória a Deus. E ele saiu debaixo da bênção. Ele saiu debaixo da autoridade. E todo aquele que sai debaixo da bênção, ele perde a bênção. Todo aqueles que saem debaixo da autoridade dos seus pais, ele perde a autoridade. Então, e a Bíblia nos vai dizer que este moço agora cai em si e ele volta. O importante não é permanecer. A importância é quando a pessoa volta. Quando a pessoa volta e se arrepende, não importa o que você passou, não importa a luta que você passou, não importa o vento que você passou, não importa a fome que você passou. O mais importante é quando vem em nosso coração que nós somos dignos, ou melhor, nós se arrependemos e nós vem na nossa consciência dizendo: eu pequei contra o meu pai. Ele vai dizer: eu irei até o meu pai. Isso está dizendo arrependimento. Isso significa que o pai nunca coloca o filho para fora. A qualquer momento que o filho sai, o pai permite que o filho saia.
mas o pai sempre está com a porta aberta para que o filho volte. E no dia que o filho volta, a Bíblia nos vai dizer que ele, o próprio pai, ele vê o seu pai de longe. E ele, olha o que diz aqui o verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pecou contra Deus, pecou contra os mandamentos, pecou contra os princípios espirituais, ético e moral, contra Deus. E ele vai dizer, não somente contra o céu, mas eu pequei também contra o Senhor. Então a Bíblia nos vai dizer, pequei contra o céu, certo? E pequei perante ti. E ele vai dizer, o que ele quer dizer? Que assim, eu perdi a benção, eu perdi a sua autoridade, eu desobedeci a tuas autoridades, eu desobedeci a bênção que o Senhor me deu, eu gastei tudo, eu joguei tudo fora. Eu joguei tudo fora. E ele vai dizer, olha o que diz, a palavra é tão interessante isso aqui, e ele vai dizer, já não sou digno. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata do jeito que o Senhor quiser. Que arrependimento. Que coisa maravilhosa que esse rapaz fez. Foi se arrepender. Não sou mais ser chamado, não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. E eu estou alegre, eu fico feliz. Não importa o que o Senhor vai fazer comigo. O que importa é o que eu estou voltando para minha casa. Volte para casa enquanto é tempo. Volte para a casa do Senhor, volte para a casa do teu pai. Jesus te espera, Jesus te chama, Jesus te ama. Volte. Não importa se você voltar ferido, machucado, abandonado, decepcionado, mas o importante é que você está voltando para a casa do Pai. Quando você volta para a casa do Pai, o Pai tem coisas maravilhosas para poder te dar. Olha o que diz o texto. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, preste bem atenção, quando ele estava longe, ele viu o seu pai. Ele viu o seu pai. E a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. De íntima. Se moveu de íntima compaixão. E correndo, corra. Quando tem pressa, corra logo. Venha logo. Abraça o seu pai. E a Bíblia diz que lançou-se-lhe sobre o pescoço e o beijou. Você está pensando que o teu pai vai te abandonar? Você está pensando que o teu pai vai te deixar? Você está achando que o teu pai vai te esquecer? Não. E olha o que ele diz. E o filho disse, pai, pequei contra o céu. Fala de mandamento. Ele pecou contra os mandamentos. Primeiro, existem dois mandamentos. Os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus e os mandamentos da família. Ele pecou contra o céu, os mandamentos do Senhor, mas pecou contra o pai, os mandamentos paternos. Então a Bíblia vai dizer, não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22, mas o pai disse ao seu servo, haveria servos na casa do pai, e recebeu ordem do pai, para dizer, trazei depressa a melhor roupa, porque a roupa dele estava rasgada, a roupa dele estava suja. Todo aquele que sai da presença de Deus, que vai para o mundo te suja, o mundo te odeia, o mundo te vai colocar coisas desagradáveis sobre a tua vida, que você vai voltar sujo. Só que o pai já tinha a roupa preparada para dar. Qual é a roupa, pastor? A roupa espiritual. Deus vai tirar essa roupa velha. Deus vai jogar fora. Deus vai te dar roupa nova. Deus vai te dar calçado novo. Deus vai te dar anel. Roupa fala de vestimento espiritual. Anel fala de autoridade que o Pai está devolvendo de novo. Calçado fala a preparação do Evangelho. Volte para Jesus hoje e não deixe para amanhã. Recebe esta palavra no teu coração.
Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça para você voltar. Amém? Deixa o teu like, aperta aí, coloca o seu dedo lá no positivo, tá bom? Comenta, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.